Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos do trabalho feito pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário, criado pelo CNJ há 3 anos. Na verdade, trata-se de uma rede de centros de inteligência espalhados pelo país. A rede combate a litigiosidade e o congestionamento na Justiça. O relatório Justiça em Números, divulgado neste ano, mostra que havia mais de 81 milhões de processos em tramitação na Justiça brasileira ao fim do ano de 2022, um crescimento de 2% em relação a 2020. Quase 18 milhões estavam suspensos à espera de desdobramentos jurídicos. Portanto, em andamento, eram perto de 64 milhões. E destes, 3 milhões tinham mais de 15 anos de tramitação. Ana Lúcia Aguiar, juíza auxiliar da presidência do CNJ, ressalta as consequências do problema. Na medida em que há um excesso de carga de trabalho, há um excesso de demanda e de processos que ingressam no Poder Judiciário, aqueles processos eles tendem a demorar mais. E isso, para quem litiga no Poder Judiciário, é muito ruim, não é? As pessoas precisam ver as suas situações resolvidas. Como também para os negócios, não é? As empresas elas precisam ter uma previsibilidade dos seus contratos e de como as coisas, enfim, vão se dar e vão acontecer. Então, esse excesso de demanda ele é muito ruim. E o CNJ ainda aponta os responsáveis por grande parte desse problema. São os litigantes que mais demandam a justiça, órgãos de governo, grandes empresas, grandes escritórios. E agora eles estão todos bem identificados graças ao painel dos grandes litigantes. Ele tem essa função de apresentar os 20 maiores litigantes do polo ativo e do polo passivo no nível nacional, por segmento de justiça, os segmentos da Justiça do Trabalho federal e estadual e também por órgão judiciário. Então, ele é uma ferramenta bastante detalhada que tem essa função de mostrar a grande litigância do judiciário. O painel é um dos principais resultados do trabalho da rede de centros de inteligência, montados em tribunais de todo o país. Traz um outro paradigma, digamos assim, para o Poder Judiciário, né? O juiz ele sempre foi um sujeito muito isolado nos seus processos, no seu gabinete. E o Centro de Inteligência ele tem essa função, essa vocação de reunir pessoas dentro do tribunal para pensar nessas duas frentes, em uniformização, né, nos precedentes e também na prevenção de litígios e nessa articulação, nessa possibilidade de articulação com atores externos. Isso é bastante inovador, digamos assim, e os centros de inteligência dos tribunais têm feito isso de uma maneira brilhante. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com o desembargador Alberto Vilas Boas, coordenador-geral do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Converso também com Walter Lobato, professor, advogado, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. E ainda com Daniel Vilas Boas, advogado, mestre em Direito Econômico e doutor em Direito Empresarial. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o desembargador Alberto. O senhor coordena um centro de inteligência, o do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conhece o judiciário por dentro. Talvez seja a pessoa perfeita para nos ajudar a fazer um diagnóstico. Quais são os problemas que o centro de inteligência enfrenta? O que é que atravanca a justiça de fato? Um dos objetivos centrais do Centro de Inteligência é combater a litigância repetitiva, né? E também hoje o que nós consideramos litigância abusiva predatória. Além disso, ele tem outros focos consistentes também na necessidade de desenvolver políticas internas no sentido de internalizar a observância dos precedentes dos tribunais superiores. Hoje, o que se observa do relatório de Justiça em Números é que a litigância cresce de uma maneira muito constante, por mais que os juízes consigam atender às metas do Conselho Nacional de Justiça, se esforçarem no sentido de julgarem o máximo de processos possível durante um período
de 365 dias, a nossa realidade é que existem os grandes litigantes no âmbito do Poder Judiciário. Existem os litigantes no âmbito do poder público e existem os grandes litigantes no âmbito do direito privado, vamos assim dizer. Doutor Walter, eu gostaria de ouvir a sua avaliação. Nessa questão da litigância, o que acontece? Por que ela é tão grande? Por que ela tem crescido, apesar dos esforços de juízes e juízas, como disse o desembargador? Eu participei, com muita honra, de uma comissão formada pelo CNJ e o Senado Federal para dar um diagnóstico sobre a litigância na área do direito tributário, ou seja, naquela área que mais tem litígios dentro do direito público, que é o direito tributário. E lá nós vimos números alarmantes, né? O Brasil hoje tem, em discussão judicial e administrativa, 75% de um PIB, ou seja, 5,44 trilhões de reais se discute na justiça. No meu caso, eu acho que as razões são diferentes, por isso a importância do centro de inteligência para detectar razões diferentes e, portanto, soluções diferentes. No caso do direito tributário, nós temos diversas razões. A primeira delas, um sistema extremamente complexo, um excesso de legislação, legislações muitas vezes mal feitas, um sistema de punibilidade que hoje, no mundo inteiro, não mais existe. O mundo inteiro hoje busca sistemas colaborativos entre fisco e contribuinte, e, além de tudo, né, uma carga alta que acaba se usando o judiciário ou para o fisco, ou via fisco, através do fisco, para cobranças exageradas, ou os contribuintes para postergar pagamentos. Então, o que se viu lá é que é preciso buscar soluções diversas para esse sistema extremamente complexo. Como exemplo, o sistema de multiportas para resolver litígios. Doutor Daniel, o senhor, como advogado, trabalha do balcão para fora. Eu acho que a sua visão é importante também. Qual é o problema? Por que há tanta litigiosidade no Brasil? No direito privado, que é a área a qual eu me dedico, houve um movimento interessante que pode ser visto até sob duas óticas. A Constituição Federal de 1988 foi uma Constituição que abriu as portas do Poder Judiciário para diversas discussões que antes talvez não estivessem, enfim, aparecendo na sociedade e que envolviam temas importantes. Vou dar o exemplo do direito do consumidor. Dali em diante, as relações entre consumidores e fornecedores mudaram completamente no Brasil, né? O consumidor se tornou sujeito de diversos direitos, percebeu que tinha um espaço para reivindicar os seus pleitos e houve um avanço, certamente, nas relações que até então não eram tão desenvolvidas quanto antes. O Poder Judiciário, então, passou a receber um volume grande de demandas. Esse movimento parece um movimento positivo. Mas a verdade é que, na sequência de movimentos positivos, como esse do direito do consumidor, houve e ocorre ainda realmente um excesso de litigiosidade. Então, a verdade é que no direito privado percebe-se também, talvez não tanto quanto no direito público, em que, como o Walter informou, no direito tributário há tantos litígios, mas no direito privado também há campos de excesso de litigiosidade. E o judiciário, então, fica envolvido num mar de processos sem conseguir, por mais que se esforce, prestar a jurisdição efetiva e, principalmente, uma jurisdição de qualidade. O desembargador Alberto falou na importância da força dos precedentes para solucionar. A gente, no campo do direito privado, precisa falar sobre força dos precedentes como uma forma de evitar o excesso de litigiosidade. Mas o fato é que aqui, na matéria privada, também se verifica o problema do excesso de processos. O judiciário ele deveria ser, exceto em situações de extrema urgência, o último instrumento de utilização pela parte, né? pelo advogado. Hoje, o que se observa é que as partes estão extremamente viciadas em ingressar com ações judiciais. Hoje, todas as ações de direito privado, por exemplo, elas vêm acompanhadas de um pedido de condenação em dano moral.
A mínima frustração que se causa numa pessoa hoje gera o ajuizamento de uma ação que o objetivo é reparar dano material e dano moral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da litigância repetitiva, nós temos que separar dois blocos. A litigância do poder público, ela é de antiquíssimo. O poder público é o que se chama repeat player. Ele é um litigante contínuo e habitual, quer na área do direito tributário, quer na área relacionada aos servidores públicos. Né? O grande volume de demandas hoje que envolve servidores públicos em matéria tributária é muito forte. Né? Existem hoje algumas alternativas que estão sendo perseguidas. O poder público, principalmente o poder público em Minas Gerais, tem procurado se valer um pouco da consensualidade para conseguir encontrar soluções que ponham fim a lides mais complexas. Do outro lado, você tem também no âmbito privado, como foi enfatizado pelo doutor Daniel, uma explosão de demandas, porque nós vivemos uma economia de massa. E numa economia de massa, os contratos são feitos de forma instantânea. Não é? Contratos de adesão são celebrados milhares todos os dias. E isso gera, então, um grande volume de conflitos entre os consumidores e prestadores de serviço na área de telefonia, na área de fornecimento de energia elétrica, de saneamento básico, né, de prestação de serviço de uma maneira geral. Então, nós precisamos, na realidade, tendo em vista esses números que o relatório de Justiça em Número do CNJ aponta, nós precisamos buscar as causas desse litígio. Nós precisamos criar também, dar condições de que as pessoas possam recorrer a algum organismo público que lhes dê a possibilidade de tentar se aproximar da outra parte para conseguir fazer com que elas cheguem a um consenso antes de ingressar no serviço público. E, além do mais, no âmbito público, existe uma questão que envolve uma certa renitência do poder público de cumprir as suas obrigações. Né? Tributos que são declarados inconstitucionais deveriam gerar imediatamente a extinção de todas as ações de cobrança que o poder público faz contra o contribuinte. Né? Servidores públicos que conseguiram, numa última instância, obter um determinado direito, esse direito deveria ser imediatamente reconhecido pelo poder público nas ações que tramitam na justiça. Então, o problema ele é grave, mas precisa ser gerido. Os centros de inteligência eles existem justamente para criar estratégias que possam enfrentar essa litigância repetitiva de um lado e do outro. Bem, acho que esse é um bom momento para a gente começar a falar do trabalho dos centros de inteligência e de resultados que eles já têm produzido ao longo dos 3 anos de existência do Centro Nacional e de muitos desses centros regionais que já existem. Por isso, eu pergunto ao Dr. Walter, que resultados já se pode ver? O que os centros já oferecem que podem ajudar a justiça a ser mais célere, mais eficiente? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, criado pelo CNJ para combater a litigiosidade e o congestionamento na Justiça. Na verdade, é uma rede de centros de inteligência espalhada pelos tribunais de todos os estados do país. Para debater o assunto, os nossos convidados são o desembargador Alberto Vilas Boas, coordenador-geral do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Walter Lobato, professor, advogado, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, e Daniel Vilas Boas, advogado, mestre em Direito Econômico e doutor em Direito Empresarial. Doutor Walter, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor falasse um pouco sobre os resultados já conhecidos e que foram produzidos pelos centros de inteligência no sentido de tornar o trabalho da Justiça mais célere, mais eficiente. Por favor. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou recentemente um grande mutirão de resolução de conflitos na área tributária. Isso resolve, ou tenta resolver,
o estoque existente. Então, nós temos que atuar nessas multiportas para resolver o estoque existente. O centro de inteligência dá o diagnóstico, dá os caminhos. Nós temos que buscar essas multiportas para descongelar ou destravar com esse excesso de litigância. Mas nós precisamos, sem dúvida nenhuma, mudar a cultura do país. A cultura de que levar tudo ao judiciário propicia segurança jurídica. A segurança jurídica vem de uma relação construída muito antes disso, de uma solução construída de maneira equânime e célere. Sem isso, nós não vamos ter justiça com nenhuma máquina possível do mundo. Doutor Daniel, mais uma vez eu lhe peço a visão do advogado. O que a advocacia espera desses centros de inteligência? Que resultados o senhor já vê práticos? E também que tipo de contribuição a advocacia poderia dar para esse trabalho dos centros? Eu vejo com muita preocupação, tenho 3 filhos na idade escolar, que muitas vezes em grupos de WhatsApp, os pais acabam falando que vão resolver pequenas questões entre crianças, ou entre a escola e a criança no poder judiciário. Essa judicialização do cotidiano, judicialização de relações familiares que às vezes estão estremecidas e que vão parar na justiça com tanta frequência, nós precisamos educar a população brasileira que o judiciário não pode ser o lugar para onde vai isso tudo. E a função dos centros de inteligência é, então, muito importante, porque mapear os grandes litígios, o CNJ lançou uma ferramenta de mapeamento dos grandes litígios, seja na esfera pública e na privada, é algo fundamental. O que dizer, tá certo? No campo do direito privado, por exemplo, para os grandes agentes econômicos que são grandes litigantes? O que dizer para o advogado especialista em matéria consumerista sobre esse excesso de demandas? O desembargador foi no ponto. Qualquer situação hoje gera uma reivindicação de dano moral, como se dano moral fosse algo assim, totalmente banalizado, né? Como se ninguém pudesse tolerar nenhum contratempo. Então, o que dizer para esse advogado que recorrentemente leva o seu cliente a fazer um pleito de dano moral, mesmo quando não há algo que ofenda a sua dignidade, a sua honra pessoal, né? O que dizer para esses agentes econômicos que são grandes litigantes? É preciso que os centros de inteligência mapeiem e organizem esses recados para que eles sejam dados a essas partes e que se tenha, então, uma justiça mais limpa, menos afogada nesse mundo de processos. Desembargador Alberto Vilas Boas, eu pediria então que o senhor nos dissesse quais são os principais resultados que o senhor já verifica, não só no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, a partir do trabalho dos centros, e quais são os próximos passos, qual o rumo que esses centros devem tomar. O Centro de Minas mapeia, elabora relatórios, comunica aos juízes uma elevação, uma possível distorção na distribuição de processos durante determinado período, elabora notas técnicas que possam ajudar o juiz a compreender melhor o porquê da existência da lide predatória e abusiva, a importância de observância dos precedentes, enfim. Há uma série de atuações que são necessárias. Nós atuamos recentemente em decorrência da recuperação judicial que foi requerida no caso da 123 Milhas, de suas empresas associadas. O centro percebeu o ajuizamento de diversas ações coletivas em vários estados do Brasil. Já existia uma ação coletiva ajuizada aqui em Minas Gerais pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Nós entramos em campo para poder reunir todas essas ações, trazê-las para a comarca de Belo Horizonte, a fim de que elas pudessem tramitar conjuntamente com o processo de recuperação judicial, pelo menos paralelamente. Enfim, o centro tem a intenção de poder proporcionar aos juízes uma visão mais abrangente do sistema judicial como um todo. O juiz ele trabalha numa comarca, mas ele precisa saber qual é o nível da litigância, o quantitativo da litigância e quais são as estratégias que ele hoje pode utilizar, né? Ou seja, os centros de inteligência hoje trabalham muito também próximos dos núcleos de cooperação judiciária. Os juízes de comarcas diversas podem celebrar
consertar atos para centralizar ações, realizar a produção de provas, enfim, colher depoimentos e praticar uma série de atos que podem contribuir para a justiça ser mais eficiente. Agora, eu acho que nós precisamos, através dos centros, caminhar para a discussão sobre as causas da litigância. Nós só reagirmos à litigância mediante o proferimento de sentenças às centenas, eu não sei se isso seria uma solução, porque existe aí o que se denomina paradoxo da eficiência. Né? Apesar do número muito grande de processos, quanto mais o juiz é produtivo, mais ele é reclamado para atuar. Então, o que nós precisamos é desenvolver modelos que consigam identificar quais são as causas da litigância no âmbito do direito público, no âmbito do direito privado, estabelecer estratégias, né, para poder atuar nesse tipo de litigância, saber também que existem processos complexos, hoje existe a figura do processo estrutural, né, que abrange demandas complexas, que podem exigir do juiz menos decidir e mais consensualizar, vamos assim dizer, com as partes. Então, esse eu acho que é o caminho. Ou seja, o judiciário parece estar vivendo internamente uma espécie de revolução silenciosa. No momento em que ele se estrutura para criar o centro de inteligência, implanta núcleos de cooperação judiciária, o juiz ele quer deixar de ser reativo e procurar encontrar soluções que permitam com que ele administre melhor esse volume muito intenso do processo. E, com isso, consiga, como foi enfatizado pelo Dr. Daniel e Dr. Walter, oferecer uma justiça eficaz, que seja eficiente, a baixo custo e num prazo razoável. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação do desembargador Alberto Vilas Boas, coordenador-geral do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agradeço também ao Dr. Walter Lobato, professor, advogado, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. E ainda ao Dr. Daniel Vilas Boas, advogado, mestre em Direito Econômico e doutor em Direito Empresarial. O Link CNJ agora dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Começou no dia 13 deste mês e vai até o dia 28 a primeira jornada Justiça e Equidade Racial, ação inédita promovida pela Cúpula da Justiça Brasileira. O compromisso da jornada é combater o racismo estrutural e institucional no Poder Judiciário. Na abertura, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do STF, disse que é fundamental criar mais políticas públicas, como a das cotas raciais, para ampliar oportunidades e garantir um futuro mais inclusivo. O Supremo validou as políticas de cotas raciais nas universidades e, hoje em dia, eu penso que ninguém mais ousa contestar a importância e o acerto dessas políticas. O município alagoano de União dos Palmares, palco da resistência histórica liderada por Zumbi, cedia a Semana da Primeira Infância Quilombola. Esta é a primeira de uma série de semanas dedicadas à infância e capitaneadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A Semana da Primeira Infância Quilombola é um evento que faz parte das ações do Pacto Nacional pela Primeira Infância do CNJ, do qual são os signatários os poderes executivos estadual e municipal, sociedade civil organizada, universidades e demais integrantes do sistema de justiça. A semana estimula manifestações culturais que afirmam a identidade quilombola, além de realizar debates e de atender demandas da comunidade por meio da justiça itinerante. Em decisão unânime, o plenário do CNJ aprovou resolução para combater no Poder Judiciário a discriminação à orientação sexual e à identidade de gênero. Nos casos de pedidos de adoção, guarda e tutela de crianças, a resolução proíbe manifestações contrárias com o fundamento de que se trata de família monoparental, homoafetiva ou transgênera. A resolução teve origem em ofício apresentado ao Conselho pelo senador Fabiano Contarato. As pessoas perguntam quem nós somos. Nós somos seus dentistas, nós somos seus médicos, nós somos seus enfermeiros, nós somos seus pedreiros, nós somos seus políticos, nós somos seus professores.
Nós vivemos com vocês, nós cuidamos com vocês, nós amamos vocês. Apenas nos pedimos que nos deixem viver com dignidade. Muito obrigado. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. O Conselho Nacional de Justiça, pela Portaria 69 de 2017, instituiu o Mês Nacional do Júri. O objetivo é que os tribunais de justiça de todo o país façam um esforço concentrado no mês de novembro para julgar crimes hediondos, como homicídio e tentativa de homicídio. O post em nossas redes sociais explica como funciona um tribunal do júri e quais os desdobramentos da atividade proposta pelo Conselho. E uma novidade é a Lei 14.713, que impede a guarda compartilhada dos filhos quando há risco de violência doméstica ou familiar por parte de um dos responsáveis. Agora, os juízes que forem julgar processos de guarda de crianças e adolescentes têm o dever de verificar o risco de violência antes mesmo da audiência de mediação e conciliação. Mais informações você encontra nas redes sociais do CNJ. Por fim, você sabe o que significa avocado ou pedido de avocatória? Avocar é um verbo que vem da palavra latina advocare. Avocatória ou avocado acontece quando um juiz de jurisdição superior avoca, ou seja, requisita, um processo de jurisdição inferior para seu tribunal. O post faz parte de uma série chamada Juridiquês, que busca descomplicar e explicar os termos jurídicos mais usuais. Acesse lá e veja outros posts da série. Eu fico por aqui. Até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Olá, meu nome é Miriam Zampieri, sou juíza da 2ª Vara Civil e Empresarial de Paragominas, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E eu estou aqui hoje para contar uma história sobre inovação e acesso à justiça dos povos tradicionais. Essa história começa quando um processo que chegou na minha unidade, que possui competência privativa para matérias de registros públicos, e que mudou completamente a minha forma de enxergar o papel do Poder Judiciário na promoção do acesso à justiça, sobretudo das nossas populações mais vulneráveis. Nesse processo, ajuizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, uma criança indígena buscava a substituição do seu prenome, que era ocidentalizado não indígena, por um prenome de origem étnica, de origem indígena. Na sentença, então, eu concluí que a inclusão do nome próprio como critério de identificação cultural, além do nome do povo, etnia, comunidade ou aldeia indígena no assento de registro civil, é um marco para o reconhecimento da história desse povo em sua ancestralidade, além de ser um ato de resistência e resgate ao orgulho sociocultural indígena. Para além da resolução conjunta número 3 do CNJ e CNMP de 2012, pactos e convenções internacionais de direitos humanos, como a Convenção 169 da OIT, a Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas e a nossa Constituição Federal. O processo me levou ainda a sair do meu gabinete, a visitar aldeias, visitar as comunidades mais afastadas dos centros urbanos, e entrar em contato com as lideranças indígenas. O que eu queria era identificar qual a relação desse segmento tão importante da nossa população na compreensão do sistema de justiça não indígena. Então, com isso, houve a implantação de um PID, Ponto de Inclusão Digital, pelo Laboratório de Inovação PAIDEV, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dentro de uma terra indígena, em atenção à Resolução 508 de 2023 do CNJ, que permitiu às aldeias de etnia Tembé, às margens do nosso rio Tupi, poder ter um ponto de acesso ao Poder Judiciário, podendo consultar processos e participar de atos judiciais. Iniciamos também a institucionalização do projeto Zanerrame Mucapo Haluá, para, de forma itinerante contínua,
levarmos a prestação de atos jurisdicionais para dentro das terras indígenas, juntamente a outros órgãos de atuação especial perante as nossas populações tradicionais. Buscamos, assim, de forma inovadora, nos valendo das tecnologias à nossa disposição, mas sem nunca desrespeitar as peculiaridades culturais inerentes a cada povo, levar a justiça de forma célere e efetiva a todas e todos que a ela precisem recorrer. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.